Você já imaginou a vida de uma top model internacional? Gisele Bündchen, uma das mais renomadas do mundo da moda, abriu o jogo em uma entrevista exclusiva para o programa Mais Você da Globo. E as revelações foram surpreendentes. Ela compartilhou detalhes íntimos sobre sua trajetória, até sua nova vida na Flórida, nos Estados Unidos. Mas não para por aí. Gisele também falou sobre a importância da família, seu novo livro Nutrir, receitas simples para corpo e alma, e até mesmo sobre seus momentos difíceis, incluindo ataques de pânico, ansiedade e depressão. Além disso, Thales Bretas, o viúvo de Paulo Gustavo, decidiu se mudar para a Austrália com seus filhos em busca de um novo recomeço, enquanto o apresentador Geraldo Luiz compartilhou momentos emocionantes ao lado de seu amigo Eduardo Costa. Mas nem tudo são flores no mundo dos famosos. O MC Dieg em MD nos deixou de forma trágica, enquanto Davi, o campeão do Big Brother Brasil 24, causou polêmica ao anunciar que começaria a cobrar por conteúdos exclusivos em suas redes sociais. Fique ligado para saber mais detalhes sobre essas histórias que envolvem glamour, desafios e muita emoção. Esta é uma jornada que vai te surpreender a cada revelação. Hoje vamos falar sobre a entrevista incrível que a Gisele Bündchen deu no programa Mais Você da Globo nesta sexta-feira, dia 19. Ela compartilhou conosco detalhes fascinantes sobre sua vida, sua família e suas escolhas para uma rotina mais saudável. Gisele começou relembrando uma década de experiências desde sua última visita ao programa. Com muita gratidão, ela destacou como cada momento, seja difícil ou alegre, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Além disso, Gisele nos contou sobre sua nova vida na Flórida, onde o clima lembra o do Brasil. Ela compartilhou algumas dificuldades linguísticas, mostrando que apesar de estar há tanto tempo na estrada, sua essência brasileira permanece forte. A modelo também emocionou ao falar sobre sua família, especialmente ao lembrar da mãe que faleceu recentemente. E não podemos esquecer do lançamento do seu novo livro, Nutrir, receitas simples para corpo e alma, onde ela compartilha não apenas receitas saudáveis, mas também uma filosofia de bem-estar. Gisele também abriu o coração ao falar sobre sua saúde mental, revelando lutas passadas com ataques de pânico, ansiedade e depressão. Ela encontrou na mudança de hábitos e na medicina naturalista um caminho para uma vida mais equilibrada. E claro, não podemos esquecer da paixão de Gisele por atividades físicas como dança, yoga e jiu-jitsu. Ela nos mostrou como essas práticas não apenas fortalecem o corpo, mas também a mente e a alma. No final, Gisele nos presenteou com uma deliciosa receita de salmão crocante, direto da cozinha do Copacabana Palace. E como se não bastasse, ela ainda compartilhou como a prática do jiu-jitsu a faz sentir mais confiante e capaz. Foi uma entrevista inspiradora, que nos mostrou não apenas a vida glamourosa de uma top model, mas também a jornada de uma mulher forte, dedicada à saúde e ao bem-estar. Cíntia Mello, que era bailarina do programa do Ratinho no SBT, pediu demissão após um incidente envolvendo o apresentador Ratinho. Durante o programa transmitido no dia 1º de abril, Ratinho fez uma piada sobre o cabelo natural de Cíntia, que é usado em estilo Black Power. Ele sugeriu que ela poderia ter piolhos e pediu para sua assistente de palco chacoalhar os fios para verificar se era uma peruca. Cíntia alegou ter sido hostilizada por colegas após cobrar uma posição da equipe. Ela esperava que o programa do Ratinho ou o SBT emitissem um comunicado ou um pedido de desculpas, mas isso não aconteceu. Em vez disso, ela recebeu olhares hostis de algumas pessoas, como se ela fosse a culpada pelo ocorrido. Cíntia publicou um vídeo esta manhã, confirmando sua decisão de pedir demissão após recentes comentários considerados racistas feitos pelo apresentador. No vídeo, Cíntia explica sua decisão, destacando seu orgulho de ser uma mulher negra e revelando que se sentiu surpreendida e constrangida por uma brincadeira inoportuna do apresentador, especialmente por ele sempre ter elogiado seu cabelo natural. Ela conta que tentou dialogar sobre o assunto, mas não obteve resposta. Esperava uma retratação pública ou uma conversa pessoal, mas nada aconteceu. Sentindo-se responsabilizada pela polêmica e recebendo olhares de julgamento, decidiu seguir em frente e iniciar uma nova fase. Cíntia enfatiza que ninguém se importou com seu constrangimento e percebeu que não era mais o seu lugar. Agora focará em cuidar de sua filha e seguirá adiante com a consciência tranquila, sabendo que tentou fazer o que considerava correto. Foi uma decisão difícil, mas necessária para preservar sua dignidade e integridade. Vamos enviar toda a nossa solidariedade para Cíntia nesse momento de recomeço. Vamos falar sobre uma história incrível envolvendo o renomado coreógrafo brasileiro Carlinhos de Jesus.
Recentemente, ele compartilhou uma experiência poderosa sobre o encontro que teve com a mãe do assassino de seu filho. Carlinhos perdeu seu filho, Carlos Eduardo Menezes de Jesus, também conhecido como Dudu, em 2011, quando foi tragicamente morto a tiros pelo policial militar Miguel Ângelo da Silva Medeiros. Durante uma entrevista para o podcast Ser Artista, Carlinhos descreveu o momento em que viu a mãe do acusado durante o intervalo do julgamento. Ele compartilhou como foi tocado pela dor que ela estava sentindo, percebendo que, assim como ele, ela também estava enfrentando uma perda irreparável. Demonstrando uma incrível empatia e compaixão, Carlinhos abraçou a mãe do acusado, oferecendo-lhe conforto e palavras de apoio. Ele expressou sua fé, dizendo que Deus estava cuidando de todos nós. Essa experiência ilustra não apenas a força e a resiliência de Carlinhos de Jesus diante de uma tragédia pessoal, mas também sua capacidade de mostrar compaixão e empatia, mesmo em momentos extremamente desafiadores. Thales Bretas, viúvo do querido Paulo Gustavo, decidiu passar um tempo na Austrália com seus pequenos, Gael e Romeu, que têm 4 anos de idade. O médico se mudou para o país em 2023 e, segundo o jornal Extra, ainda não revelou quanto tempo pretende ficar por lá. A mudança para a Austrália tem um propósito especial para Thales. Ele busca se aproximar de sua irmã e de seu sobrinho, que tem quase a mesma idade que seus filhos. Além disso, Thales considera importante que Gael e Romeu aprendam inglês desde cedo. Vale ressaltar que Gael e Romeu são frutos do relacionamento de Paulo Gustavo e Thales Bretas, concebidos por meio de barriga de aluguel nos Estados Unidos. Thales se pronunciou sobre essa mudança em março, nas redes sociais, compartilhando seus motivos e sentimentos. Ele mencionou a importância do convívio com a família na Austrália, mas também expressou saudade do Brasil, de sua família e amigos, bem como do seu trabalho como médico. Embora não tenha especificado a duração da estadia na Austrália, Thales afirmou que será por alguns meses. Ele destacou o desejo de desenvolver o inglês dos filhos e desfrutar da natureza, algo que a rotina no Brasil não permite com tanta facilidade. Por fim, Thales enfatizou que essa mudança representa uma nova fase em sua vida, mais focada na presença e no convívio familiar, algo que ele sentia falta devido à sua intensa rotina no Brasil. O apresentador Geraldo Luiz, que recentemente compartilhou fotos inéditas ao lado de seu grande amigo, o cantor sertanejo Eduardo Costa, nas redes sociais. Geraldo não perdeu a oportunidade de expressar todo o seu amor pelo artista e marido de Mariana Polastrelli. Nas postagens, Geraldo Luiz demonstrou todo o seu carinho por Eduardo Costa, declarando seu amor pelo amigo. "Te amo tanto @Eduardo Costa", escreveu ele, aparecendo abraçado com Eduardo enquanto ele cantava sobre Escrito Uma. Em outra foto, o comunicador falou sobre o encontro dos dois e anunciou: "Imperdível pessoal. Domingo agora." Esse encontro entre Geraldo Luiz e Eduardo Costa é muito especial, pois fazia bastante tempo que eles não se viam pessoalmente. E o melhor de tudo é que esse momento inédito será exibido no próximo domingo, dia 21 de abril, no programa do Geraldo na Rede TV. Essa demonstração de amizade e carinho entre Geraldo Luiz e Eduardo Costa é um belo exemplo de como as relações podem ser fortes e significativas, mesmo no meio da fama e do sucesso. É sempre inspirador ver essas demonstrações de amor e amizade no mundo do entretenimento. Trago uma notícia triste sobre o mundo da música. O MC Diego Cauã Oliveira Santos, mais conhecido como MC Dieguinho, MD, faleceu aos 20 anos de idade. Ele era natural de Paulínia, São Paulo. O trágico incidente ocorreu na noite de terça-feira, 16 de abril de 2024, na represa Salto Grande, em Americana, São Paulo. MC Dieguinho estava gravando conteúdo para seu canal na internet quando pulou na água e começou a se debater. Infelizmente, as testemunhas que estavam com ele não conseguiram salvá-lo. MC Dieguinho era seguido por muitas pessoas nas redes sociais, onde compartilhava momentos de sua vida, produzia músicas e mostrava suas conquistas como compras, tatuagens, joias e carros. Além disso, ele também era religioso e frequentava uma igreja. A morte de MC Dieguinho é uma perda irreparável para o mundo da música e para todos que o conheciam e apreciavam seu trabalho. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento difícil. Trago uma notícia que causou bastante polêmica nas redes sociais. Davi, o campeão do Big Brother Brasil 24, recentemente anunciou que começaria a cobrar por conteúdos exclusivos em suas redes sociais. Ele informou que iria cobrar uma taxa mensal de R$ 2,90 para os fãs que quisessem acompanhar mais de perto sua vida. Essa decisão de Davi dividiu opiniões entre seus seguidores.
Alguns criticaram a atitude, argumentando que, como vencedor do reality show, ele já havia recebido um prêmio significativo. Por outro lado, outros apoiaram a escolha de Davi de monetizar seu conteúdo, dizendo: ele está apenas buscando uma renda extra, quem quiser pode pagar. No entanto, a iniciativa de cobrar pelo conteúdo exclusivo gerou revolta em muitos de seus seguidores, que culparam Raquel, a irmã e assessora de Davi pelo ocorrido. Embora a publicação que anunciava a cobrança tenha sido apagada, o canal permanece ativo e já conta com alguns membros. Essa situação nos mostra como a fama e o sucesso podem trazer desafios e dilemas únicos. É importante lembrar que cada indivíduo tem o direito de tomar suas próprias decisões, mas também deve estar preparado para as possíveis reações do público. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!